Cada tempo, cada espaço, cada momento histórico tem uma especificidade, jeitos de falar diferentes. O narrador literário do século XIX é diferente do narrador do século XX. Mas, Valmir, o quão diferente? O professor Leandro vai te explicar cada um desses passos agora. Mas primeiro, compartilha, curta e ativa o sininho aqui. Vem linguajar! Galera, como o Valmir já disse, com o passar do tempo as coisas vão mudando e o narrador muda a sua visão, a gente tem que entender um pouquinho daquele narrador do século XIX. Quando a gente fala da literatura brasileira no século XIX, ou melhor, da literatura em língua portuguesa, nós temos que falar dois grandes nomes, Machado de Assis, lógico, e o Eça de Queiroz, tá? Machado de Assis e Eça de Queiroz caem nos vestibulares, nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Relíquia, respectivamente. Vamos conversar um pouco, então, sobre como se dá essa construção do discurso, quem é esse narrador nessas duas obras? Nas duas obras, nós temos um narrador em primeira pessoa. Na obra do Machado é o Brás Cubas, na obra do Eça de Queiroz, A Relíquia, é um cara chamado Teodorico Raposo, de alcunha Raposão. É o nosso bom e velho Raposão. Esses dois narradores, eles pertencem à mesma classe social. Ambos são burgueses. No caso do Brás, ele é um burguês proprietário que vive de rendas. E no caso do Raposão, ele é o burguês que depende de uma proteção, que no caso é a tia, a dona Patrocínio das Neves, chamada de Titi. E nessa construção desse viés burguês, nós observamos claramente a falta de escrúpulos, a falta de ética, o conseguir o que eu quero a qualquer custo. E na construção das duas narrativas, nós temos ambos mais velhos já, querendo recompor, num tom memorialista, nessa prosa chamada memorialista, o que foi a sua vida. Vamos fazer então aqui uma comparação entre o início das duas obras? Dá uma olhada nesse comecinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar comum seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar um diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa o túmulo foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Não a pôs no começo, mas no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Vamos agora ver o início de A Relíquia. Decidi compor, nos vagares desse verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos Condes de Lindoso, as memórias da minha vida, que nesse século, tão consumindo pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Podemos observar nesses dois textos a construção de um narrador que pertence a uma época, e essa época é o século XIX. Embora no texto do Machado a construção seja mais pelo viés metalinguístico, ele está falando da construção do livro em si, no texto da Relíquia, do Eça de Queiroz, a gente tem aquela construção dentro desse contexto social e histórico que é o século XIX. E para falar desse contexto social e histórico do século XIX, para falar desse narrador que tem uma visão um tanto quanto irônica, não é? Nós vamos chamar aqui o nosso querido professor Valmir. Valmir, venha linguajar com a gente. Fala galera, então é o seguinte, ó, como o Leandro já trabalhou, eu quero que você pegue o seu bloco de notas, abra o bloco de notas, pega um caderninho, alguma coisa para anotar quais são as ciências do século XIX que modulam esses narradores. Vai anotando aí comigo. Eu quero que você pesquise depois, com calma, o determinismo, o darwinismo, pessimismo, a dialética de um cara chamado Hegel. A ideia voltada para esse contexto é: pega a ciência e entende a sociedade. Só que esses narradores, o professor Leandro já falou pra gente, são narradores irônicos. Eu já vi questão assim, hein? Questão perguntando sobre a ironia desses narradores em relação ao cientificismo do século XIX. Você já deve ter ouvido falar também. Dá uma procuradinha. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários pra gente a sua dúvida e a gente vai te responder. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Bora linguajar!